Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Estamos na série As Trombetas do Apocalipse e hoje vamos estudar a última e grande trombeta, ou o mais correto, o sétimo chofar, terceiro e último ai. Se você não acompanhou, eu vou deixar no final desse vídeo, aqui ou aqui, para você os 4 primeiros selos do Apocalipse, e aí você segue a sequência. Sempre no final de cada vídeo vai estar ali o link na tela para você clicar. Então você aprende primeiro os selos e dos selos vem as trombetas. Lembrando que as trombetas elas só acontecem porque o povo santo, o povo de Deus, ora e clama. Então as trombetas é a favor de quem serve a Deus. Bom, vamos lá para o estudo. Maravilha, essa foto aí é só para lembrar que trombeta na Bíblia é o chofar, e nessa foto em específico é o chofar feito com o chifre do antílope, é aquele chofar maior, mas tem o do carneiro, que é o indicado. O antílope pode, porque é da mesma família que o carneiro, assim como o oríx. Então, na foto é esse chofar grande, mas possivelmente é aquele do carneiro, que é um pouco menor. Então vamos lá para o texto bíblico. O sétimo anjo tocou o chofar e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos parar aqui. Assim que o sétimo anjo toca o último chofar, a sétima trombeta, aparece no céu grandes vozes e elas dizem uma coisa: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Peraí, o Senhor já não reina sobre o mundo? Sim, ele nunca perdeu o controle. Mas o que acontece? Ele deu aos homens a terra para que governem, e aí nós sabemos que os homens maus, a Babilônia, tudo isso. Então tem se inclinado para o mal. Só que agora está dizendo que quando o sétimo anjo toca o chofar, a partir desse momento o próprio Deus vai reinar. E a palavra mundo aqui é o planeta e também as pessoas, né? Toda vivência humana na Terra está tudo incluso aqui. Então essas vozes declaram que o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então aqui, para ficar fácil para todo mundo entender, o eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é nesse sentido. Então o reino é do Pai e é também de Jesus, é o que está falando aqui. Pode falar Jesus, tá, gente? É Yeshua, o nome verdadeiro, Yahshua, essas coisas não existem, inventaram. Assim como o próprio Jesus foi uma transliteração, é um nome que a gente conhece. Eu tenho vídeos aqui no canal que explicam isso daí. Então vamos continuar. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem que vai reinar? Yeshua, Jesus. E quando ele reina, ele está trazendo o reino de Deus sobre toda a humanidade. Vamos lá. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 24 anciãos é explicado em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. São seres celestiais. Muita gente quer trazer tipologia. 24, então 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Isso são tipologias, mas assim, nós não sabemos quem são os 24 anciãos. Apenas que eles são seres celestiais, que eles são honrados porque têm coroa nas suas cabeças. É isso. Ok, então pessoas poderosas, seres celestiais, mas que eles se prostram diante do Cordeiro, diante do trono, né, aquele que está sentado, que é o Pai, e diante do Cordeiro. E aqui, novamente, eles fazem isso. No começo eles fizeram, agora eles estão fazendo também. E o que eles dizem, os 24 anciãos? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Uma observação, é muito comum a gente ler e não prestar atenção no que eu vou falar. Então, por mais de uma vez no começo do Apocalipse, cita a expressão assim, que és, que era e que há de vir. Só que agora não está dizendo mais que há de vir porque ele veio. Ele passou a reinar com o seu grande poder. Então, a expressão que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Neste momento em que toca o chofar, o sétimo anjo passa-se, ou melhor, o Senhor começa a reinar sobre todo mundo. É óbvio que aqui está falando da vinda do Senhor, do reino eterno ou do reino milenar, milênio. É isso aqui. Não tem como fugir, não tem como criar nenhuma teoria diferente daquilo que está escrito. E em conjunto com o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, e então virá o fim, quando ele quem? Yeshua, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Não é o mesmo versículo? Sim, explicado de forma diferente, porque cada um teve a sua revelação, a sua unção, mas está falando do mesmo assunto. Jesus vem para trazer o reino de Deus, ele reina sobre a terra e no milênio ele vai fazer isso. Nós veremos o julgamento do mundo aplicado pelo próprio Messias, Yeshua. E assim, ele vai, com isso, entregar o reino ao Deus e Pai. Todo mundo pode dizer assim, isso aqui é no final do milênio. É, possivelmente, só que a partir do momento que ele reina, ele já não está reinando por ele mesmo. Ele já está reinando para o Pai. É sempre esse o propósito. Prosseguindo, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então aqui já mostra uma coisa, ira de Deus. E nos textos seguintes, nos próximos capítulos, o Apocalipse explica bem que a ira de Deus ela é revelada em forma de 7 taças ou 7 cálices, é a mesma coisa na tradução, é o mesmo tipo de objeto, que é lançado exatamente sobre aqueles que não foram arrebatados. O arrebatamento, a vinda do Senhor, na Bíblia é o mesmo dia, é o mesmo momento. Qual será a diferença? O tempo, as horas, nós não sabemos, mas trata-se do mesmo dia. E é claro, os que forem arrebatados não presenciarão a ira de Deus. Só lembrando, gente, que a ira de Deus e a grande tribulação não são a mesma coisa. A grande tribulação, o povo passa, o povo de Deus, e por causa dela, o povo ora, clama ao Senhor, a oração chega até o trono de Deus e por isso ele envia as 7 trombetas, os 7 chofarotes. Só que agora a gente está falando da ira de Deus que vai cair sobre o mundo inteiro. E aqui, no caso, nesse texto, fala sim, bem rápido. Tudo que nós estamos lendo aqui no capítulo 11 é um resumo, porque a partir do capítulo 12 começa a explicar com mais detalhe como vai acontecer antes da 7ª trombeta, a manifestação e a destruição do anticristo prossegue. Aliás, a aliança entre Satanás e o anticristo também, Satanás é expulso das regiões celestes, é a partir do capítulo 12 em diante que a gente vai ver com mais detalhes e aí vai chegar nos cálices, nas 7 taças da ira de Deus. Então aqui está falando bem resumido, ó, vai ter a ira do Senhor, do qual aqueles que foram arrebatados não participarão, porque vão receber o corpo glorificado, mas aí quando o Senhor vem reinar, todos reinarão com ele. Bom, vamos prosseguir. E o tempo determinado, então chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos,
os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vamos lá, ponto por ponto, para serem julgados os mortos. Que mortos está falando aqui? Nós sabemos que haverá duas ressurreições. A ressurreição dos mortos é a primeira ressurreição, estes serão transformados. É o evento que antecede o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento é para quem está vivo, naquele período apocalíptico. E quem morreu antes, então ressuscita primeiro, aí todos estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui está falando da primeira ressurreição. Na segunda ressurreição, o julgamento será o juízo final. Mas vamos lá, e para se dar o galardão aos teus servos. O que é galardão? Prêmio, bônus, recompensa. Isso é o galardão. E aí tem a lista, né? Os servos, profetas, santos, os que temem o nome do Senhor. E aí fala tanto pequenos quanto grandes. Aí não tem hierarquia nesse caso, ou ela não é importante, é para todos. Então, assim, o que está falando aqui? As bênçãos, o arrebatamento, é a primeira ressurreição dos mortos, depois o arrebatamento, e aí vem o galardão, vem o prêmio que cada um vai receber com a vinda do Senhor, no reino milenar. E ele vai destruir quem destrói a terra. Então a gente sabe aqui que a Bíblia nos mostra os inimigos de Israel e eles estão ali em volta da própria nação. É aqueles países que estão ali, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, no norte ali da África, é aquele pedaço todo, mais acima, ao norte, a gente fala aqui no canal. Então a gente vê claramente a vinda do Senhor, o arrebatamento, a ira de Deus, é o que está falando aqui. Então abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Abriu-se então o santuário de Deus. O Apocalipse nos revela que existe um templo lá no céu. O pessoal que é contra o templo, então tem que parar com essa ideia, porque o templo ele é de Deus. Mesmo o anticristo reinando no terceiro templo, a Bíblia diz que ele se assenta no santuário de Deus. Quer dizer, o templo não é dele, é do Senhor, é de Deus. E aqui, novamente, refere-se ao santuário, mas está dizendo que se encontra no céu. Então, existe um templo lá. Aí alguém pode perguntar, mas não está dizendo lá no finalzinho do Apocalipse que não haverá santuário, que a glória de Deus estará ali, o próprio Eterno e também o Cordeiro? Sim, mas aí está falando da Nova Jerusalém. Aconteceu novos céus, nova terra, e uma cidade desce do céu, do qual o próprio Deus, o Eterno, e também Yeshua, o Cordeiro, vão morar nela. Porém, aqui ainda não chega esse período. Isso que dá novos céus, nova terra, é depois do juízo final. E o que a gente está vendo aqui é antes do juízo final. Então, assim, tem um templo no céu. Até aí, por causa disso, há uma divisão de pensamentos, de que o terceiro templo será o templo que o próprio Yeshua vai reinar, ou seja, ele expulsa o anticristo, o falso profeta, e ele vem e reina nesse templo. Mas tem muitos que, por causa desse texto, acreditam que esse terceiro vai ser destruído também, e aí desce do céu o santuário citado aqui, e ali Jesus vai sentar e reinar dele. Não sabemos ao certo. Ao meu entendimento, é que seria o próprio terceiro templo. Mas sim, não descartamos essa possibilidade. O mais importante é saber que Yeshua reinará do templo para todas as nações, todos os povos, entregando o reino ao Eterno e Pai. Então é isso. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então tem um templo lá no céu e tem a Arca da Aliança. É a mesma dos tempos antigos?
Penso eu que sim. Então, muita gente tem aquela ideia, a Arca da Aliança foi encontrada. Os judeus costumam dizer que ela não está perdida, e sim escondida. E aí, possivelmente, debaixo, no próprio Monte Moriá. É verdade que existia um sistema para esconder a arca, e desde o Monte Moriá, e saía, para quem foi Israel, né, num local, tudo em cavernas. Entre a caverna de Zedequias, ou Minas do rei Salomão, naquela tumba do jardim, onde muitos acreditam que foi ali o local da crucificação, né, do sepultamento de Jesus. Então, havia um esquema para escapar a arca. Tem gente que acha que foi parar lá na África. Na verdade, isso é um absurdo. No livro apócrifo de Macabeus, existe uma citação que muita gente entende que a arca estaria no Monte Nebo, lá na Jordânia. E sim, o anticristo, possivelmente, ele vai encontrar uma falsa arca. A falsa arca existe. E eu não duvido que é essa que está citada lá em Macabeus, que seria no Monte Nebo. Qualquer hora eu vou falar mais sobre a arca, mas estou resumindo aqui para você. Agora, eu não me preocupo. Olha, encontraram a arca, eu posso ler, eu posso estudar, mas eu sei que o texto está dizendo que ela está no santuário de Deus e ali ela vai se manifestar. Há um versículo, inclusive, que diz que ela ficaria perdida e ninguém mais se preocuparia com ela. Então eu sou dessa visão de que não devemos nos preocupar com a arca. Sim, ela simboliza a glória de Deus, a presença, a manifestação do Eterno sobre todos os povos, começando por Jerusalém, começando por Israel. Sim, é verdade. Ela aponta, ela tipifica o Messias, o Cordeiro. É verdade também. Mas ela só é citado aqui estando no céu, no santuário de Deus. Bom, vamos prosseguir. E aí, quando o templo aparece, a Arca da Aliança, diz que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes saraiva. Saraiva, chuva de pedra, pedra de gelo, pedra de fogo. Bom, mas o que me chama a atenção, vozes, relâmpagos e trovões. Se você meditar no Salmo 29, lá fala como é a voz de Deus. Voz literal, não é uma coisa simbólica ou só uma comparação. É por aí mesmo, você vai ver essas características. Só que lá fala que também pega fogo, então é relâmpagos, trovões. Se você procurar aqui mesmo no YouTube vídeos de vulcões em erupções, vocês vão ver aí relâmpagos, vocês vão ver raios, uma coisa assim assustadora. E foi o que aconteceu quando Deus falou com o povo se assustou, teve terremoto, eles nunca viram um terremoto, eles nunca viram relâmpagos e trovões, aquele barulhão todo, e eles até pediram para Moisés, Moisés, que o Senhor, que o Eterno fale só com você, e aí você transmite para nós, porque nós não queremos esse poder, essa glória tão grande. Então isso me faz lembrar esse episódio, o Salmo 29, que Davi cantou, baseado nessa história da voz do Senhor sendo apresentada ao povo, e o povo não aguentou. Então, é um poder maravilhoso. Aqui termina o estudo da 7ª trombeta e a partir do capítulo 12 vai falar com mais detalhes, conforme eu expliquei no vídeo. Se você quiser a continuidade, vamos lá estudar o capítulo 12, depois o 13, deixa aqui no comentário. Aliás, o comentário me ajuda demais a pregar a palavra de Deus nesta plataforma. Eu sou uma voz que clama neste deserto chamado YouTube. Você pode me ajudar. Então deixa um comentário, o like que é importante, principalmente se esse vídeo fez sentido para você. Agora, o mais importante é você se inscrever no canal e é de graça. Assim você me ajuda a pregar a palavra de Deus. Então, ao final desse vídeo que você está assistindo, eu deixo aqui ou aqui o link dos 4 primeiros selos e aí você estuda.
e também o link deste filme Eternidade. Tudo o que a gente viu, tudo que foi falado aqui nesse vídeo está nesse filme. 43 minutos de animação e é emocionante. Portanto, assista ele com o celular deitado, fone de ouvido ou coloca na Smart TV, liga no Home Theater e apague as luzes, porque esse filme é emoção pura e ele vai te ajudar a compreender melhor o Apocalipse, o fim dos tempos, sem ter medo, e sim a confiança em servir ao Senhor. Bom, é isso, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach.